Boa noite a todos os presentes. Boa noite a você também, companheiro internauta. Mais uma vez estamos reunidos nesta Casa de Caridade, Fraternidade Francisco de Assis. Ela fica localizada no bairro da Vila M, em São Paulo. E essa noite nós temos a grata satisfação de contar então com a presença do nosso companheiro Miguel de Jesus Sardano. O senhor Miguel, ele é fundador e atual presidente do Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues. Há 35 anos foi fundador e hoje é presidente do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica em Santo André. E tem todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas, o programa que se chama Presença Espírita, na Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova, que podemos sintonizar no 1450 AM, e sempre com a presença do Divaldo Franco, né? 1400, isso. 1400 da AM, 1450. AM, e sempre com a presença, então, do Divaldo Franco. Hoje, o seu Miguel nos trará os ensinamentos do livro dos médiuns. Por favor. Prezadíssimas irmãs, prezadíssimos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. O livro dos médiuns, que é a segunda obra do professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, como está designado. Este livro está completando 150 anos de existência. Foi lançado no dia 15 de janeiro de 1861. São 150 anos do livro dos médiuns. Allan Kardec explica na introdução que este livro é continuação do livro dos Espíritos, mas é na parte prática, porque o livro dos Espíritos, na parte teórica, abrange a parte filosófica, a parte científica e também a conotação evangélica, que mais tarde é desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo. E na própria obra da codificação, ele abrange os três aspectos da doutrina espírita: o científico, o filosófico e o religioso. O religioso é questionado por alguns segmentos do nosso movimento espírita, que entende que o espiritismo não é uma religião. Se formos classificar historicamente, dentro da enciclopédia, realmente não é. Da mesma forma que catolicismo, protestantismo, espiritismo não são religiões. A religião é o cristianismo. O cristianismo, sim, que reúne no seu bojo todas essas designações. Nós somos cristãos no segmento espírita. Os católicos também são cristãos no segmento católico. Os evangélicos, os protestantes, os neopentecostais, que são várias denominações. O último recenseamento de 2000, ano 2000, apontava mais de 2.000 designações derivadas do protestantismo, que são as múltiplas centenas e centenas de seitas derivadas da reforma luterana. São as divergências, as facções, que chamam de seitas. Então, quando nós falamos em protestante, estamos falando de presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, aqueles primeiros seguidores da reforma luterana. Depois surgiram testemunhas de Jeová que não são protestantes, não têm nenhuma ligação com o protestantismo, os Quakers,
e vai por aí afora, chegando a um total de mais de 2.000 designações. O Espiritismo é puro, é essência, é único. Não há dois Espiritismos. Constitui até um erro grave quando as pessoas perguntam: mas você é de que Espiritismo? Qual o tipo de Espiritismo? Mesa branca? Terreiro? Não existe 2 ou 3 ou 4 Espiritismo. Kardecismo também não existe, porque seria uma doutrina de Kardec. E Kardec não tem uma doutrina. Ele apresentou a doutrina espírita. Mas o povo, com o tempo, a imprensa, por ignorância, pode ser até por má fé em alguns casos, utiliza certas conotações, fazendo pontes, porque a mediunidade não é propriedade do Espiritismo. E muitas pessoas, a própria imprensa, muitas vezes confunde que médium é espírita. Não, necessariamente não. Há muitos médiuns que são espíritas, mas há muitos espíritas que não são médiuns. Mas há uma tendência para atribuir a característica, a designação de espírita para quem é médium. Então, se você encontrar um cartazinho na rua, um panfleto na feira, Madame fulano de tal, médium espírita, joga búzios, tarôs, traz o seu amor de volta, manda embora aquele que você não quer, traz aquele que você quer, e passa como espírita. Tecnicamente está errado, ela é médium e pode ser até autêntica. Há muitas mediunidades autênticas que não tem nada a ver com o espiritismo. É aí que entra o trabalho do Livro dos Médiuns. A disciplinação da faculdade mediúnica, que é inerente à pessoa, é própria da pessoa. Quando Kardec afirmou que todos nós somos médiuns em potencial, em germe, trazemos as sementes para um dia desabrochar, desenvolver e ser aplicada e ser utilizada. Mas há aqueles que já trazem de nascimento, de reencarnação, a faculdade desenvolvida. E é para isso que foi escrito o Livro dos Médiuns. Para aqueles que têm mediunidade, querem saber como utilizar essa mediunidade, é que o Livro dos Médiuns é um manual de instruções. Aquele manual que a gente encontra quando compra uma geladeira, uma televisão, aquele manual do carro que ninguém nunca lê. Se é uma coisa que a gente não lê, é manual e bula de remédio, porque é aquela letrinha pequena e cansativa, e aqueles contratos horrorosos. A gente já pergunta, onde que assina? Que não vai ler aquilo, não tem condições de ler aquilo. O Livro dos Médiuns é esse tratado de paranormalidade. Aliás, por falar em paranormalidade, é diferente da mediunidade. O paranormal não é necessariamente médium, ele pode ter as duas funções, ser médium e paranormal. O que é o paranormal? Uma faculdade que ele possui independentemente da presença de espíritos. Porque o médium, a própria palavra está dizendo, e foi Kardec que criou essa palavra. Médium é uma palavra latina que está no meio. Ele está no meio dos dois planos, entre dois seres, entre um espírito e um encarnado. Ele é o intérprete dos espíritos, é o porta-voz dos espíritos. Mas aquele que vê, aquele que tem vidência, nós costumamos chamar de médium, mas não é necessariamente, tecnicamente, médium, porque não precisa ter espírito para mediar a vidência, da mesma forma que a audiência. Eu estou ouvindo uma voz que está dizendo isso, que está dizendo aquilo, aí sim, ele está sendo intérprete.
Eu estou vendo um espírito que está dizendo que é sua mãe, que é isso, que é aquilo. Nessa hora ele está exercendo a mediunidade. Mas se ele está aqui olhando, registrando a presença de vários espíritos, poderíamos dizer assim, ele está sendo intermediário, porque está vendo o outro lado. Mas não é caracteristicamente, tecnicamente, um médium, não está naquela função de intermediário, psicografando ou transmitindo psicofonicamente uma mensagem. Então, esse livro, Livro dos Médiuns, é o nosso manual, a nossa cartilha para aqueles que se dedicam à mediunidade. Mas ele aconselha o seguinte: antes de ler o Livro dos Médiuns, estudem o Livro dos Espíritos, porque é uma continuidade. Ele vai dar as explicações, os ensinamentos e também a demonstração de muitos fatos relacionados com a mediunidade. Na introdução, que eu acho muito interessante, que de um modo geral também não se lê, as pessoas já pulam lá para as perguntas, para os capítulos, e tem coisas interessantes que a gente precisa ler. Então, o que diz aqui na abertura? Kardec, Allan, 1804, 1869. Portanto, ele viveu 65 anos. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Espiritismo Experimental. Essa é a tradução de Guilherme Ribeiro, da Federação Espírita Brasileira, que foi a primeira a publicar as obras de Kardec. Tem a tradução e diz o seguinte: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Continuação de O Livro dos Espíritos. Isso está na abertura aqui do Livro dos Médiuns. Muito bem. Então, a partir daí, ele começa, no índice, fazer a indicação de cada capítulo. Capítulo 1, Há Espíritos. O capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Por que essa pergunta, há espíritos? É evidente que, para ter médium, tem que ter espírito. Se não existisse espírito, não existiria médium. E muito menos espiritismo. Porque o espiritismo nasceu alicerçado das comunicações, das manifestações dos espíritos. Se não existisse espírito, não haveria espiritismo. Porque exatamente o espiritismo estuda, analisa. A definição completa que Allan Kardec faz da doutrina espírita é a seguinte: que o espiritismo estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a relação que existe entre o mundo físico, corporal, e o mundo espiritual. Essa relação entre os dois planos. Aí é que entra o canal mediúnico. Mas esse canal é livre, embora não seja da TV Cultura, mas é o canal livre. Quer dizer, os espíritos podem utilizar. Quais espíritos? Todos. Todos. Quais os médiuns que recebem quais espíritos? Aí já é outro capítulo, é outra história. Aí vamos ver as leis da afinidade, da sintonia, a questão moral. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aí vem aquela parte que ele fala aqui dos perigos, que ele chama dos escolhos, das falhas, das imperfeições, dos erros que podem ocorrer na transmissão, nas comunicações. Por quê? Como está advertido lá em João, evangelista: examinai se todos os espíritos vêm de Deus, porque nem todos vêm de Deus. Isso não é uma palavra geral.
quer dizer do mundo espiritual superior, do mundo espiritual iluminado. Porque a Terra é composta de dois tipos de humanidades. Essa nossa aqui, visível, carnal, e a outra de espíritos. Daí a pergunta, há espíritos? Sim, há espíritos. Onde eles estão? Porque essa foi a pergunta que Kardec fez no começo das mesas girantes. Quando batia a pancada, eles responderam, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Pronto, isso bastou para Kardec começar o seu trabalho. Porque aquela movimentação de mesas, as mesas girantes, as cestinhas que escreviam, tudo, eram fenômenos. Kardec observava, apreciava e dizia, bom, aí tem alguma coisa inteligente. Não é a mesa que fala. Não é essa cestinha aí que responde. Não são objetos movimentados por alguma força, alguma energia, que eles não sabiam se era magnetismo, se era eletricidade, se era truque, se era magia, se era embuste, charlatanismo. Ele não sabia. Ele entrou neutro. Quero ver o que é isso. De onde vem isso? E fez essa pergunta. Se era alguém, se era alguma pessoa, se era algum ser inteligente que estava respondendo ou que estava manifestando. E a resposta foi letra por letra, que era assim que eles faziam. A, B, C, anotava C. A, B, C, D. Letra por letra, o Espírito dava uma pancada naquela letra que tinha que ser anotada. E aí formava uma palavrinha. Imagine o primitivismo, a demora, o cansativo que era, né? Formou uma palavra, duas palavras, formou uma frase. Quando ele foi ler, estava lá. Nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Puxa, aí está uma grande descoberta. Kardec diz, está aqui a resposta. Se são as almas dos homens que viveram na Terra, que estão chamando a nossa atenção, porque era o que eles estavam fazendo, era chamar a atenção. Era um grupo de espíritos batedores com a missão de despertar a atenção da humanidade, porque os tempos eram chegados, a terceira revelação estava aí, começando. Bom, se vocês são as almas dos homens que viveram na Terra e estão aqui se comunicando conosco, vocês não estão no inferno. Não, não estamos no inferno. Mas estão no céu. Também não estamos no céu. Ah, então estão no purgatório. Também não estamos no purgatório. Mas onde vocês estão? Na erraticidade. Mundo espiritual. Outra dimensão. Puxa, mas então, o que é a morte? É a perda do corpo. A perda do corpo? É. Continuamos vivos, mais até do que antes, porque agora não temos limites. Antes nós estávamos encaixados num corpo, sujeitos àquelas leis implacáveis da matéria, limitados nos 5 sentidos. Agora não, agora estamos livres. O pensamento voa, nos deslocamos, não temos mais doenças, não temos mais cansaço, não temos mais as necessidades e as barreiras do corpo físico. Agora sim estamos realmente vivos. O que leva a uma conclusão muito interessante. De lá para cá, eles dizem, quando a gente encarna, quando a gente toma um corpo, a gente morre no mundo espiritual. A verdadeira morte é de lá para cá. O espírito morre porque deixa de ser o cidadão livre, universal, para ser um encarnado, chumbado no chão, preso à matéria e às leis da matéria, à pressão atmosférica, à lei da gravidade, que para eles não tem nenhum significado. Daí nós chamarmos e concluímos que a morte é a libertação do ser, das amarras da matéria, dos limites da matéria. Então essa que é a boa nova.
Essa é que é a grande notícia. E é isso que o Espiritismo vem trabalhando nesses 153 anos na nossa cabeça, para a gente mudar o entendimento a respeito da vida e da morte. Mas muita gente questiona, e por que a gente não tem penetração neste mundo? Temos que esperar os espíritos virem para nos dar as notícias, falar-nos a respeito do que existe lá, e nós não temos acesso direto a esse mundo. De propósito. Nós ainda não temos um grau de evolução, um domínio emocional, nenhum controle sobre nós mesmos para utilizar esse poder. Se nós pudéssemos penetrar no mundo espiritual e atuar conscientemente como espíritos, embora encarnados, causaríamos muito mais malefícios do que benefícios. Se os espíritos pudessem se manifestar, aliás, eles podem, mas não devem, clara e nitidamente, à luz do dia, aparecer aqui agora, entrar aí 10, 15, 20 espíritos, saudar a gente e tal, sentar aqui. Nós estamos preparados para isso? Chegar sua mãe, chegar sua avó, sua tia morta, entrar aqui, você saia correndo, pulava pela janela, é o que acontece. Todo mundo tem medo de morto. Ninguém quer saber de nada com morto. Um dia eu atendi uma jovem chorosa lá no atendimento fraterno. A minha mãe morreu. Nós éramos muito amigas. Eu estou perdido, não sei o que fazer da minha vida sem minha mãe. Eu estou com tanta saudade da minha mãe. E falou. Falei, tá bem. Gostaria tanto de ter notícias. Falei, você pode ter diretamente. Como assim? Peça aos espíritos que no momento do sono você vá até ela e ela vai aparecer para você. Mas eu não quero. Falei, mas como? Ah, mas ela já morreu, é alma do outro mundo. Falei, não, sua mãe não é alma do outro mundo, sua mãe não morreu. É a sua mãe, do jeito que ela era aqui na Terra. Ah, mas assim eu não quero ter um contato direto, não. Eu tenho medo de espírito. Mas você tem medo de espírito? Então não olhe nunca no espelho, viu? Como assim? Você é espírito. Se você olhar no espírito, você vai ver o que? Um espírito encarnado. E é você. Você vai sair correndo? Não. Ah, eu nunca pensei nisso. Pois é, minha filha. Se você tem medo de espírito, não olhe no espelho. Puxa vida. Quer dizer que ela não faz mal nenhum? Não pode fazer mal. Sua mãe, minha filha. Como é que ela vai fazer mal? Ah, mas ela já morreu. Eu falei, mas tira isso da cabeça. Tira da cabeça. Todo mundo tem medo de defunto. Às vezes fazem até brincadeira. Eu vi uma vez nessas pegadinhas da televisão, acho que foi aqui no cemitério da Quarta Parada que filmaram. Colocaram um ator dentro de um caixão e as pessoas vão ali, tem muitos defuntos, né? As pessoas vão passando, entrando, olhando um, ver quem é. E tinha lá umas 10 ou 15 pessoas em volta daquele caixão e ele lá assim, né? Com as flores ali, naquela posição de morto, né? De repente ele levanta a cabeça e pergunta que oração. Mas saíram todos numa disparada, um caiu pela escada, rolou lá embaixo. Falei, mas gente, por que correr do morto? Ele não faz nada. É uma pessoa. Mas ninguém quer saber de nada com o morto. Não quer conversa. É falta de uma educação espiritual. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos estudando o que é espírito, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, quais são os seus limites. Então veja que é um tratado, o Livro dos Médiuns, para nós conhecermos realmente o que é a mediunidade, para que serve, porque ela tem sido muitas vezes mal utilizada. São aquelas pessoas que querem tirar proveito, tirar vantagem, pagam um preço por isso, porque mediunidade é uma faculdade que é propiciada ao espírito encarnado como instrumento de progresso, de evolução. Através da mediunidade, o espírito pode evoluir muito, fazer duas encarnações numa existência só. Tais os benefícios que ele pode proporcionar às pessoas. Mas tem que ser uma mediunidade abnegada.
uma mediunidade gratuita, aquela mediunidade que nós chamamos com Jesus, aquela mediunidade responsável, que a pessoa tem um compromisso com a espiritualidade. Não é fácil. Nesse mundo de tantas tentações, quantos médiuns se perderam na história, porque passaram a cobrar, passaram a levar vantagem, tirar proveito, que as pessoas mesmo corrompem, oferecem, dão presentes, e aceitam um presente aqui, outro presente ali, e quando vê está envolvido, comprometido com a parte negativa. Então isso aqui é uma orientação. Não é fácil ser médium. Muitas pessoas me perguntam: você é médium? Eu digo: não, graças a Deus ainda não fui agraciado com essa mediunidade, porque eu não sei se eu estou preparado para exercer uma mediunidade com Jesus, uma mediunidade produtiva. Porque o médium, aquele médium que realmente tem as possibilidades de ajudar a pessoa, seja pela vidência, seja pela audiência, seja pelos receituários, ele não tem hora. É como um médico, 24 horas ele está de plantão. Você não pode negar ajuda ou auxílio. Se alguém ligar para sua casa: eu estou desesperado, eu estou pensando em me matar, é 1h da madrugada, você tem que ouvi-lo pacientemente. Se estiver vendo algum espírito, diz: olha, eu estou vendo, sua mãe está aí próxima de você, ela se chama fulana de tal, está querendo te ajudar, não faça isso e tal. O médium tem que estar disponível. Daí então essa mediunidade com Jesus é aquela que o Espiritismo orienta, prepara. Daí as escolas de médiuns. Porque se nós formos recordar no Brasil, eu que comecei no Espiritismo em 1950 e frequentei alguns centros espíritas, era um garoto, estava aprendendo, frequentava a federação, assistia às palestras. Pois bem, visitava centros espíritas desse Brasil, desse interior afora. O que era um centro espírita? Era uma casa espírita que recebia as pessoas, tinha a sessão espírita, que era pública, era feita assim, com auditório, a sopa para os pobres, ou albergue noturno, era assistencialismo e mediunidade. Quando muito, tinha um evangelho empoeirado ali na mesa. Naquela época não existia quase editoras, não existia feira de livro, não existia clube de livro, livraria, semana espírita, mês espírita, congresso espírita, seminário espírita. Tudo isso é coisa nova, dos anos 70, 80 para cá. Mas naquela época, espiritismo era sessão espírita e assistência social. Daí, naquela época, muitos orfanatos, abrigo de idosos, albergue noturno, creches, que era o cartão de visita da casa espírita, o assistencialismo, dar sopa para os pobres. Está errado? Não, mas não é essa a finalidade do espiritismo. Jesus disse: os pobres sempre os tereis, mas a mim não. Quando se fala a ele, quer dizer ao evangelho, ao conhecimento, o caminho da libertação, porque do contrário a gente fica só aqui, na parte física, material, social, e não progride, não evolui. E a mediunidade fica parada, porque ela é um instrumento que pode ser enferrujado. Ela tem que entrar em ação, gerar benefícios, produzir no bem. Há outro risco também, de ficarmos só na mediunidade. Ainda hoje nós temos casas espíritas que ficam assim, olha. Tem gente saindo pelos vitrôs, pela janela, porque tem um médium de cura. Tem uma sessão de pintura, que vem os espíritos, tem os fenômenos, aquilo que as pessoas querem ver. É essa a proposta de Allan Kardec? Não. Mas está errado?
Não, mas também não está certo. Porque junto com o fenômeno tem que vir aqui a orientação, a explicação. Kardec invocou os espíritos, daí ele chamar isso aqui também o manual dos evocadores. Muita gente pergunta, mas nós devemos evocar os espíritos? Não sei se devemos, mas podemos. Não é impedido, não há impedimento nisso, não é proibido. Porque diz Kardec, se o espírito for realmente um espírito de luz, quer dizer, um espírito esclarecido, ele vem com boa vontade, responde às perguntas, é educado. Se ele vem pelo seu palavreado, pela sua forma, desde a incorporação, quer dizer, desde a psicofonia, você pode medir a qualidade do espírito pelo seu vocabulário, pela sua forma, pela sua orientação. Então nós estamos cercados de espíritos. Há uma segunda humanidade aqui, acotovelando conosco. Há espíritos em toda parte. E tendo uma chance de se manifestar, de atuar, de influenciar, eles utilizam os elementos de que dispõem. Daí ele falar em reuniões sérias, para atrair espíritos sérios. Porque as reuniões frívolas, as brincadeiras, só pode atrair espíritos frívolos, brincalhões, zombeteiros. E como é que nós fazemos a seleção? De dentro para fora. A moralidade, daí a evangelização. Aí tem que entrar o evangelho junto com o livro dos espíritos, com o livro dos médiuns, que é a prática, o exercício do amor, da caridade, etc, etc. O que quer dizer? Que a mediunidade é um instrumento de progresso espiritual da criatura. O fenômeno serve de cartão de visita, de vitrine, para chamar. Mas depois tem que ter a continuidade através da doutrina. Porque você vai nesses centros espíritas, não é nenhuma crítica, que tem aquela multidão que vai atrás de curas, de milagres, pouquíssimos se tornam realmente espíritas, se motivam a estudar, se motivam a se modificar, abandonar os vícios, fazer a caridade, etc, etc. Quando não encontra aquilo que está buscando, então não serve, esse centro é muito fraco, vou procurar um mais forte. Então vai atrás do mais forte. O centro que só tem estudo, que chama as pessoas à responsabilidade, que tem ensinamento, não atrai muito. Não atrai muito. O que atrai é fenômeno. Curas. É errado? Não. Mas também não é certo. Não é esse o objetivo do Espiritismo. Não é essa a finalidade maior do Espiritismo. E muita confusão de Espiritismo com mediunismo, com mediunidade. Então nós estamos falando de uma mediunidade com Jesus dentro desse estudo metódico, organizado, proposto pelo Livro dos Médiuns. E Kardec foi tão cuidadoso, ele tratou de todos os detalhes. Quando ele fala aqui do método, ele fala a respeito de como abordar a questão para aqueles que são ignorantes da matéria. Então ele põe aqui, do método, de que modo se deve proceder com os materialistas. Porque tem aqueles que são materialistas. Espírito é bobagem, isso não existe. Morreu, acabou. Não existe espírito. Acabou. Como é que a gente procede? Como é que a gente age, atua? Materialistas por sistema. Não, eu sou... Meu pai era, sempre fui materialista. Materialistas que o são por falta de coisa melhor. A hora que aparecer uma coisa melhor, que explique realmente, conscientize, eu me interesso. Mas até hoje eu não encontrei. Incrédulos por ignorância, por má vontade, por interesse e má fé.
por covardia, por escrúpulos religiosos, por efeitos de decepções. Disse, olha, eu não acredito nisso, porque uma vez eu fui num centro espírita, precisa ver que calamidade. E aí ele julga que o espiritismo e que todos os espíritas são aquilo, porque ele só viu aquilo. Daí a nossa responsabilidade na casa espírita, com as pessoas visitantes. Explicar direitinho o que é o espiritismo e o que não é o espiritismo. Porque muita coisa aí fora passa por espiritismo por ignorância, mas não é. A própria imprensa, quantas vezes desinforma, passa imagens lá fora de certos movimentos com danças, rituais, casamentos, batizados, e chamam de espiritismo. Um batizado espírita, um casamento espírita, isso não existe. O espiritismo não tem sacramentos, cerimônias, não tem nada disso. Não tem culto externo. E muitas vezes as pessoas querem adaptar isso ao centro espírita. Quantas vezes nos convidam para abençoar noivos? Ah, você não pode ir lá dar uma bênção para os noivos? Eu dar bênção? Eu não sou sacerdote. Sacerdote que diz que dá bênção, que está em nome de Deus, lá na crença deles é assim. Mas no espiritismo não existe isso. Às vezes a pessoa fala, escuta, nasceu meu netinho e sabe o que acontece? Minha nora quer batizar, mas você sabe, a gente é espírita, né? O meu filho é espírita, o pai da criança, mas a minha nora, a família toda é católica, quer batizar e não tem jeito de fazer um batismo lá no centro? Não tem jeito, não podemos fazer adaptações. E se eu batizar na igreja, está certo? É questão de consciência. Mal não faz. Bem também não faz. É questão de crença, de consciência de cada pessoa. Porque o espiritismo não proíbe nada. Não tem um índice de proibição, se você chegar na porta e dizer assim, aqui não pode isso, não pode aquilo. Não existe isso. Não existe proibições. Existem orientações, explicações, sugestões. Isso sim. É uma casa de estudo, é uma casa de orientação, de esclarecimento, para ajudar as pessoas. Mas proibições, como eu dizia para vocês, eu comecei em 1950. Como era o centro espírita? Mulher para cá, homem para lá, não pode sentar junto. Era assim. Depois, mais tarde, quando houve o uso de calça comprida para mulher, muitas vezes nas reuniões discutiam, escuta, como é que nós vamos fazer agora? As mulheres estão usando calça comprida, eu acho que aqui no centro espírita não fica bem. Essas coisas eram discutidas. Na mocidade espírita, sabe, os encontros nos seminários, aquelas famosas concentrações, quais eram os temas? Virgindade. Olha, é engraçado, né? A moça espírita tem que casar virgem, não pode ter relação antes do casamento. Resquícios que vêm do catolicismo, de outras crenças. Isso é um problema individual de consciência. O espiritismo não tem que se intrometer nisso. Ainda ontem uma pessoa perguntou, o espiritismo é contra o divórcio? O espiritismo não é contra nada, gente. O espiritismo não é contra nada, é a favor do bem, da verdade, da vida. É a favor do bem. É um problema de consciência, livre-arbítrio. Agora, você quer saber como deve proceder? Estude o espiritismo. O espiritismo responde todas essas questões, mas a decisão é sua. Um senhor chegou lá no centro, isso já tem mais de um ano. Ele diz, olha, eu queria falar com a pessoa responsável. Ah, pois não, o senhor Miguel está aí. Pois não, qual é o problema? Sabe o que é? Eu sou vizinho aqui, eu moro na quadra de lá, mas eu frequento aqui a igreja São José Operário já há muito tempo. O padre Cláudio, eu converso muito com ele e tudo.
Mas sabe o que acontece? Eu fiz uma série de perguntas, ele foi respondendo por evasivas. Eu perguntei para ele, por exemplo, né? Por que nasce criança doente, aleijada, cega? Ele falou assim: meu filho, são mistérios de Deus, você não vai querer agora saber quais são os mistérios de Deus. Aliás, isso é pecado, querer penetrar nos segredos, nos mistérios de Deus. Eu falei: poxa, mas como que é pecado? É pecado. Você não deve querer saber os mistérios de Deus. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: o Espiritismo tem resposta para isso? Eu falei: tem a reencarnação. É o quê? Reencarnação. O que é isso? Eu falei: reencarnação é a volta a um novo corpo. A alma volta, o espírito que está do outro lado, que já viveu na Terra, fica um tempo lá. Eu expliquei rapidamente, sucintamente, e depois retorna, toma um corpo novo, nasce como criança. Você voltou de outras vidas passadas. Mas é assim? Eu falei: é assim. Bom, então eu queria saber mais sobre isso. Como é que eu faço? Eu falei: nós temos vários cursos aqui. Se o senhor quiser matricular, porque ali no curso vai um estudo metódico, vai aprendendo. Você não pode chegar na escola no primeiro dia e querer saber tudo aquilo que vai ser ensinado o ano inteiro. Não dá. A gente responde aqui sucintamente, mas não dá para explicar tudo para você. Eu estou há 50 anos nisso e ainda não aprendi. Quer dizer, aprendi o arroz com feijão, o necessário, o básico. Mas não posso dizer que sou uma enciclopédia, que resolvo, conheço todos os... Não, estou aprendendo, somos eternos aprendizes. Mas o problema é o seguinte: eu não queria deixar a igreja. Será que eu posso frequentar aqui e lá? Eu falei: aqui pode, mas se você perguntar para o padre, ele vai dizer que não. Se você falar: Padre Cláudio, eu gostaria de frequentar o centro espírita. Meu filho não faça uma coisa dessa. Como é que você vai abandonar a igreja? A casa de Deus para ir na casa do diabo? Satanás! A não ser que ele seja um padre aleijado, avançado, como tem muitos. O próprio Divaldo Franco, quando tinha os fenômenos, as vidências, ele estava na sacristia com o padre, ele era coroinha. Chegava um espírito e dizia assim: padre, está entrando uma criatura aí. Como criatura? Não tem ninguém aqui na igreja. Tem, eu estou vendo aí uma senhora, ela vem vindo para cá. Meu filho, isso é o demônio. Não é, não. Ela é muito bonita, está bem arrumada. Aí descrevia o cabelo, descrevia a roupa. E ela está dizendo que se chama fulana de tal. Meu filho, não diga uma coisa dessa, é minha mãe. Não sei se é sua mãe, é Satanás. Bom, então sua mãe é Satanás, porque ela está aqui. Minha mãe não é Satanás, não. Mas ela está aqui falando que ela é sua mãe. O que o senhor quer que eu faça? Ela está falando aí, eu sou a mãe dele, diga a ele que eu sou a mãe dele. Aí começou a falar de coisas da infância dele, quando que ele começou no seminário, e o padre foi ficando branco, quase que desmaiou. Falou assim: meu Deus, mas é ela mesma, porque você não sabe nada, você é um menino, um garoto. E o que ela está querendo? Ela está dizendo: ih, padre, ela está dizendo que o meu lugar não é aqui, não. Que eu estou no lugar errado. Ela está dizendo isso? Está. Está dizendo que eu tenho que trabalhar em outro lugar, que vai aparecer. Para eu não me preocupar, porque vai aparecer. Que vai aparecer o lugar que eu vou frequentar, que eu vou... Mas eu não queria deixar a igreja, eu queria ser padre também, que nem o senhor. Falou: pois é, meu filho, mas então vai o seguinte, vamos dar um tempo. Você deixa de frequentar aqui um tempo, que isso aí vai desaparecer, você vai... Ou então faz o seguinte, vai lá no centro espírita e resolve isso. Depois que passar tudo isso, aí você volta para a igreja. Então o senhor deixa, o senhor autoriza? Autorizo. Então você vai lá no centro espírita. Só tinha um centro espírita na cidade de Feira de Santana. Aí a mãe dele falou assim: vamos sim, meu filho, vamos sim, para acabar com essas coisas, porque você toda hora falando com gente, falando com isso, falando com aquilo, todo mundo dizendo que você é maluquinho, que você é doido. Diz: aquele menino é maluquinho, ele fica conversando aí na rua, sozinho, falando... Não, eu estou falando com espíritos. É que nem aquele filme, né, do Chico Xavier, a mesma coisa. Acontece com os médiuns. Então tem que ficar calado. Ele via espírito, mas não falava nada, porque não fale para ninguém, porque senão vão dizer que você é maluco. Porque o povo não tem esse conhecimento, não tem esse preparo que nós temos, que nós aqui estudamos a doutrina espírita. Então foi assim.
a iniciação dele, ali pelos 14, 15 anos, como médium, vendo o espírito, falando com o espírito. E no centro espírita ele recebeu toda a orientação. Aí ele foi aos poucos se adaptando à nova realidade, esqueceu a igreja, esqueceu a carreira de padre que ele queria e entrou no espiritismo definitivamente em 1947. Fez a sua primeira palestra, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, a Mansão do Caminho, e já aí 63 anos de atividades no movimento espírita, na doutrina espírita, trabalhando e ajudando vocês todos aí, acho que conhecem perfeitamente o trabalho que Divaldo Franco vem realizando. Então são médiuns que têm missão, têm uma tarefa definida, mas a maioria de nós estamos desenvolvendo ainda os fluidos, os primeiros passos da mediunidade. E essa mediunidade deve ser sempre bem aplicada, porque é uma responsabilidade. Podemos evoluir mais aceleradamente por causa dos benefícios, porque enquanto as pessoas estão vendo televisão, se divertindo, no futebol, no shopping, o médium está lá atendendo, está lá trabalhando, como o Chico Xavier ficava ali no toco, como ele dizia, 24 horas, 20 horas. Então essa mediunidade pronunciada, essa mediunidade ostensiva, tem que ser utilizada para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, para esclarecer as pessoas. E quanto mais instruído for o médium na doutrina, melhor ele pode atender as pessoas, porque dá as indicações corretas, dá as informações corretas, e pode realmente ajudar e ser um médium com Jesus, ser um porta-voz dos bons espíritos. E os maus espíritos não terão acesso, porque ele será um canal protegido pela espiritualidade. Porque cada médium que trabalha na oficina da vida, oferecendo suas horas em favor do próximo, são respeitados pelos espíritos superiores. Há sempre um guia ao seu lado, há sempre um espírito para ajudá-lo nessa tarefa abençoada da mediunidade. Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos dê a sua paz. Muito obrigado. Então, os nossos agradecimentos ao Sr. Miguel, pela oportunidade, Sr. Miguel, que o Senhor nos deu de compartilhar de todo esse seu conhecimento, na certeza de que sairemos daqui essa noite mais instruídos, mais esclarecidos a respeito dessa doutrina que é tão maravilhosa. Queremos agradecer também a todos os presentes e a você, companheiro internauta, os nossos agradecimentos por estar conosco. E somos felizes porque a partir de alguns dias esse programa estará na internet, onde poderemos rever quantas vezes forem necessárias. O nosso boa noite e que Deus esteja no coração de todos nós.